Vamos lá, dando continuidade aqui, agora a gente vai ver nessa segunda parte aqui da aula de hoje, os atos de império, de gestão e de expediente. Vamos lá. Quanto às prerrogativas com que atua a administração, os atos podem ser de império, de gestão ou de expediente. Antes de detalhar esta classificação, ressalto a existência de críticas doutrinárias em relação à dicotomia proposta por esta classificação. Maria Silva Zana de Pietro, por exemplo, entende que esta classificação perdeu sentido ao considerar que não são atos administrativos aqueles praticados pela administração sem fazer uso de sua supremacia, seria os meros atos de administração. Então vamos lá. Atos administrativos de império, também chamado de ato de autoridade, é aquele praticado pela administração no uso de todas as suas prerrogativas, imposto coercitivamente aos administrados de forma unilateral, isto é, independe de anuência do administrador. Os atos de impérios decorrem do poder extroverso, né, do poder de império do Estado. Isso aqui também cai muito, tem que aprender isso aqui. Poder extroverso e tem poder introverso. Poder extroverso é aquele que transborda da administração pública para os administrados. Eu tomo uma decisão aqui e afeta cidadãos, afeta outras pessoas, então é extroverso. O poder introverso é aquele poder que eu faço igual o poder, é o poder que a gente estudou lá, o poder hierárquico, só atua em quem está subordinado a mim. Esse aqui é como se fosse, né, para fora. Então, os atos de império decorrem desse poder extroverso, de você tomar uma decisão e transborda para fora da administração pública, o poder de império do Estado. Exemplo, imposição de multas administrativas, desapropriação de um bem particular, interdição de atividades, apreensão de mercadorias. Por sua vez, ato administrativo de gestão é aquele praticado pela administração em situação de igualdade com os particulares, sem se valer de sua supremacia. Eles se inserem na gestão dos bens e serviços da administração, ou, segundo Carvalho Filho, na gestão da coisa pública. Há doutrinadores que preferem enquadrar essa classificação quanto ao objeto, por exemplo, da Fernanda Marinella. Não conheço muito ela, não. Vamos lá. Exemplo, alienação de bens, exemplo, venda de bens e serviços, celebração de um contrato de seguro. Então, esses são aqui você não está usando o poder extroverso. Tipo, vou celebrar um contrato de seguro, né? Eu tenho um prédio público, pode vir, né, ter algum acidente de incêndio, essas coisas todas, né, alagamento. Eu vou lá no banco e vou fazer um contrato de seguro. Eu vou obrigar as cláusulas do contrato, eu vou brigar com o banco? Não, o banco vai negociar comigo como ele negocia com qualquer pessoa o seguro. Pode me dar desconto, aquelas coisas todas, vai ter uma negociação, ou seja, não tem um império. Lembra assim, quando for ato de império, lembra de imperador, né, do rei, o equivalente ao imperador é praticamente um rei, né? A gente só chamava de imperador aqui, mas ele é o nosso rei. Imagina o imperador, ele determina o que ele quer. No caso de gestão, não, você não vai determinar o que você quer, você não tem um poder de império, de rei, de absolutista, não? Você vai ter que negociar o negócio. Então, é um ato de gestão, é um ato administrativo de gestão. Exemplo, alienação de bens, vendas, já lemos, né? Celebração de contrato de seguro. Há quem os subdivida ainda em atos de expediente, que são aqueles sem conteúdo decisório relacionados às rotinas internas da administração. Como exemplo, temos os despachos de mero encaminhamento de documentos e processos. Exemplo, envio de um processo para um outro setor daquele órgão, juntar de documentos a um processo, concessão de cópia do documento. Ou seja, tem aqueles atos administrativos que é de mero expediente. Por exemplo, chegou um processo na minha unidade, né? Aí eu tomo uma decisão dentro do processo. Chegou lá para mim, aí eu verifico, tá, isso aqui é colocar essa informação aqui. Eu vou lá, busco a informação, né, o que é que foi feito, o que não foi feito, às vezes vem uma cobrança de informação, o que é que está sendo feito no setor, vou lá, anexo o ato lá, um parecer, uma nota técnica. E aí eu tenho que pegar esse processo, devolver, ou enviar para um outro setor dentro da minha secretaria, porque na verdade já acabou, já fiz o ato que eu tinha que ser feito. Eu vou fazer um outro ato, é um ato de mero expediente, um despacho. Olha, esse processo chegou na minha unidade, é assim, vai estar escrito em cima, despacho, e eu vou escrever, ó, esse processo chegou na minha unidade, né, para que fosse feitas as informações, né, para que fossem incluídas, né, fossem, né, colocadas informações a respeito, né, das atividades desenvolvidas, né, pelos servidores que são por exemplo, às vezes acontece isso, servidores são da carreira tal, né, porque
de ter um controle lá do Ministério da Economia, onde está cada servidor e quais atividades que eles estão fazendo para ver que não tenha para que não tenha, né, desvio de função e tal, servidores de carreira de Estado e tal. Ok. Aí verifica-se que esse processo, né, tem que ir para esse setor, porque existe também servidores na mesma situação aí nesse setor. Se eu preciso também ser colocado informações que projetos eles trabalharam durante 2021, os servidores. Puf, mando para lá processo, para ele também anexar informações necessárias do que foi feito, que é que o servidor fez durante o ano 2021, né, no setor lá. E aí várias situações, você vai despachar, né, juntar documento, opa, chegou um documento novo aqui, estou num processo aqui, né, que está sobre minha responsabilidade, está na minha área, não está finalizado, estou esperando alguma informação, chegou o documento. Anexo o documento no processo e faço lá um documento que vai estar escrito em cima, juntada. Aí coloco lá, junto, na justiça isso é muito mais comum, às vezes na administração pública, né, do Poder Executivo, às vezes a gente nem faz esse documento. A gente faz esse documento quando está fazendo PAD. No PAD a gente faz direitinho isso aqui. Agora, no dia a dia, eu simplesmente junto o documento lá, subo o PDF que for, uma planilha, um JPEG, o que for, subo no processo, já faço um despacho, ó, juntei informação tal, né, e segue. O correto da justiça, eles fazem isso, né? O correto é, chegou um documento, quando eu já participei de PAD, quando você faz parte da Administração Pública Federal, você segue essa rotina, mas quando não é, chegou o documento, subo o documento no processo, né, anexo lá, boto juntei, juntada, a gente chama certidão de juntada. Informo que juntei documento tal, de conteúdo tal, né, número tal, passa a ter um número dentro do processo, né, evento tal, às vezes alguns processos eletrônicos chama de evento, número tal, né, ou ID, tem alguns órgãos que chama ID, ID tal, aqui a gente chama documento CI número tal. O correto é esse, para saber o que foi colocado, que alguém pode vir depois lá no processo querer excluir o documento, né? E aí, se ele excluir, já tem a juntada. A juntada, o documento mesmo, o ato administrativo, ele não consegue anular. Por quê? Porque no processo eletrônico, só quem pode anular aquele ato administrativo ou excluir do processo é quem assinou. Se eu assinei aquela juntada, se a pessoa excluir o documento que eu anexei, vai aparecer, peraí, tem uma juntada que juntou o documento, cadê o documento daqui? Alguém excluiu, vai no processo eletrônico, nos trâmites que a gente chama e vê aí, esse cara excluiu o documento daqui. Então tem isso. Então é só um mero expediente. Envio de um processo para outro órgão. Então vamos lá. Atos de império, imposição coercitiva e unilateral ao administrado. Atos de gestão, situação de igualdade. Aqui é imposição, aqui é igualdade. Ato expediente sem conteúdo decisório. Você só enviou para outro órgão, informando. Vamos lá. Ato constitutivo, declaratório, extintivo e modificativo. Quanto aos efeitos provocados, os atos podem ser constitutivos, extintivos, modificativos e declaratórios, tornando-se por base a classificação esposada por Marcelo Alexandrino, 27. Deixa eu ver o que ele botou aqui, não, faltou o número 2. Ato constitutivo é aquele que cria uma nova situação jurídica individual para os destinatários do ato em relação à administração. Exemplos: nomeação de um servidor, expedição de uma autorização para exercício de atividade particular, aplicação de sanções administrativas, ou seja, essa é a classificação do direito, né, do direito civil. O direito, ele pode criar, né, ou constituir direitos, né, o fato jurídico, desculpa. O ato jurídico pode constituir direitos. Então, um ato constitutivo, ele constitui direito. Você não tinha o direito, a partir daquele ato você tem o direito. Fui nomeado, eu tenho direito de assumir, entrar em exercício. Fui autorizado a exercer uma atividade. A partir do momento da autorização, eu posso exercer atividade. Então, você criou um direito, é chamado de constituição de um direito. Ato declaratório, por sua vez, é aquele que apenas reconhece a declaração de uma situação jurídica pré-existente a um fato, ou seja, indo para o direito civil. Isso aqui já existiu o direito, eu só declarei a existência dele, né? O ato declaratório, diferentemente de constitutivo, não cria uma nova situação jurídica. Ele se limita a conferir certeza jurídica à situação pré-existente. Certidão de tempo de serviço. A pessoa já tinha 10 anos de serviço, eu só exemplifiquei. Certidão de regularidade fiscal. No direito civil seria o quê? Um ato declaratório seria o quê? Paternidade. Você, você já era filho da pessoa ali. Você só foi ali na justiça, né, para ver aquela... Esqueci agora o nome da ação. Ação de...
me esqueci o nome, termo específico. Ação de paternidade, né? De inclusão do nome da paternidade. Se já era filho, só vai declarar que aquela pessoa é seu pai. Você já era filho daquela pessoa. Então, você não criou um novo direito, uma nova situação jurídica. Então, isso aí que também estuda no direito civil. Por isso que o direito ele é um só. Só que as classificações... Então, você tem um ato constitutivo, que é criar uma nova situação, um ato declaratório, já existia, você só declara a existência. O ato modificativo, a seu turno, tem por fim alterar situações pré-existentes, sem extingui-las, ou seja, sem suprimir direitos e obrigações. Exemplo, os atos que alteram horários ou locais de reuniões previamente estabelecidos. Horário de expediente. Então, você só muda em alterações pré-existentes. Direito civil. Você muda os termos do contrato, né? Você modifica. Não acabei o contrato, mas vamos mudar aqui as prestações do contrato, são diferentes. Contrato de aluguel. Pode ter um ato lá, né, um direito modificativo. Não, vamos reajustar o aluguel. É modificativo, é um direito modificativo, né? O proprietário vai receber mais, uma prestação maior. O ato extintivo, né? Ou desconstitutivo, é aquele que põe fim às situações jurídicas individuais. Exemplos: cassação de autorização, incampação de utilidade pública. Ou seja, você desconstitui. O que é cassação? Ou seja, cassação é desfazer. Cassar uma coisa, desfazer aquilo. Incampação. O que é incampação? Incampação é ter uma pessoa lá fazendo serviço público, né? Por exemplo, hoje nós temos concessões de tudo. Tudo é concedido, né? Foi privatizado, que a gente chama de privatização. Hoje, acabamos de fazer a concessão aqui em Brasília da SEB, né? SAEB, Anel Energia. Tá dando, não posso nem falar isso, não vou pensar que eu estou criticando para eu receber um processo. Mas, por exemplo, ontem faltou energia aqui em casa, fiz 3 aqueles chamados de falta de energia lá, nunca tinha faltado aqui. Por coincidência, mudou a operadora de energia, né? Individualmente faltou energia aqui para mim. Entrei lá no aplicativo deles, demorou a chegar. Aí começou, vários locais. O governo do Distrito Federal, até um ano atrás, era dono da concessão de energia. Ele que fazia, né? Tinha servidores públicos da SEB, empregados públicos, desculpa. Ele pode encampar, pegar e dizer, ó, sai daí e eu vou prestar esse serviço. Encampar é você entrar em campo, encampar, entrar em campo e você vai prestar aquilo. Cassação é você tirar, eliminar a autorização. Encampar é você entrar em campo. Ele disse, olha, sai daí que eu vou prestar o serviço. Não deu certo não, concedi para você, mas só está dando problema. Entendeu a diferença? Então, encampar é você entrar, mas você extingue a concessão, né? Quando você entra em campo, você vai prestar o serviço, você mesmo diretamente. Aí você vai extinguir a concessão para a Neoenergia. Acabou faltando depois a energia. Vamos lá, atos constitutivos. Cria uma nova situação jurídica. Atos declarativos, né, ou declaratórios, reconhece uma situação jurídica pré-existente, são declarações, né? Atos modificativos, altera a situação jurídica pré-existente. Atos extintivos, né, põe fim a uma situação jurídica individual. Antes de concluir, registro que há uma série de variantes dessa classificação. Eli Lopes Meireles reconhece a existência, além das 4 espécies já comentadas, de atos alienativos, que opera a transferência de bens ou direitos, e atos abdicativos, opera a renúncia dos direitos. Então, perceberam aqui que essa classificação ela não é estanque, né? Cada doutrinador pode ser que, sei lá, eu resolvo agora escrever um livro de direito administrativo. Chegar nessa parte de classificação de atos administrativos e dizer, cara, na verdade eu acho que os atos administrativos, para mim, deveriam ser classificados assim. Aí faço a primeira versão, primeira edição, segunda edição, quarta edição, aí depois viro juiz federal, depois viro, sei lá, desembargador, depois posso virar ministro do STJ, e daqui a pouco vão estar cobrando concurso uma classificação que eu tirei da minha cabeça. Então, eu inventei, lógico, com lógica, com, né, com bom senso e tal. Então, essas classificações, elas não são assim, ferro e fogo, não está escrito na lei que a classificação é assim. São construções doutrinárias que foram feitas, lógico. Tem todo o embasamento jurídico, científico, né? Jurídico-científico. Às vezes, essas classificações já vêm de tradições históricas do direito administrativo da França, de outros países que lá se classificam assim, aí você trouxe para cá. Então, não é assim que eu estou falando, mas, assim, em geral, a gente não tem que se preocupar de decorar, é de entender a classificação, pegar aquelas exceções, tipo, isso aqui, Maria Silva Zanella de Pietro,
entende que é composto. Ah, o Diogo de Oliveira acha que aqui é complexo. A FCC segue Maria Silva Zanella de Pietro, né, que é composto. A CESP, Sebrasp, né, agora, não acha que é complexo. Então tem que pegar esses detalhes do que mais cai aqui da classificação. Então, a classificação que mais cai, complexo e composto, entendeu? Então tem que aprender isso, não decorar, porque às vezes a gente começa, né, a estudar muito e começa a ficar com medo. Na verdade, sim, a grande sacada do concurso é isso. Quanto mais você estuda, mais você vai entendendo que são muitos assuntos a ser estudados. Quando uma pessoa vai para a prova e sai da prova dizendo, cara, foi muito fácil a prova, tá achando que essa pessoa não estudou. Isso aconteceu em alguns concursos que eu fui, né? Alguns amigos, a prova estava muito fácil. Cara, esse cara não estudou, porque eu vi cada questão ali difícil, assim, cada pegadinha, cada. Quando você está estudando, você começa a ver que tem muitos detalhezinhos. Quando o cara sai da prova e diz, cara, não sei não, a prova estava difícil. Eu falo que esse cara estudou. Por quê? Porque ele viu várias questões ali, pegadinhas, por isso que ele achou difícil. Então, mas às vezes também a prova é fácil mesmo, mas só. Outros doutrinadores consideram apenas a divisão de constitutivos e declaratórios. Diogo de Figueiredo, né, Moreira Neto, a seu turno, subdivide em atos constitutivos, declaratórios, confirmativos, ou seja, buscam dissipar dúvidas quanto aos atos praticados, modificativos e desconstitutivos. Maria Silva Zanella de Pietro cita atos enunciativos, os quais a administração apenas reconhece a situação de fato e direito, e por não produzir efeitos jurídicos, não seriam atos administrativos propriamente ditos. Ou seja, você vê aqui que tem uma miríade de outras classificações aqui, mas aprender as básicas e na hora lá da prova tentar relembrar aqui dos exemplos e dos conceitos. Ato válido, nulo e anulável, inexistente. O ato administrativo também pode ser classificado como válido, nulo, anulável e inexistente. O ato válido é aquele que foi praticado em observância dos requisitos legais aplicáveis. É o ato que não possui vícios ou quaisquer irregularidades. Desde o seu nascimento, o ato respeitou os requisitos jurídicos de competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Ou seja, os requisitos para um ato seja válido. Competência, pessoa, finalidades, interesse público, forma, decreto, resolução, portaria, ordem de serviço, motivo é por que eu estou fazendo, e o objeto, né? O que eu estou fazendo, né? O motivo, está faltando escola, o objeto construir uma escola, né? Qual é a forma, sei lá, aí é um decreto que institui a escola, né? Qual é a finalidade? É interesse público, né? A competência, prefeito do município daquela cidade. Então, exemplo, licença para edificação expedida regularmente ao particular e cumprir todos os requisitos exigidos pela legislação. Por outro lado, quando o administrador desrespeita algum destes requisitos ao praticar o ato, este poderá ser nulo, né, ou anulável, a depender da gravidade do seu vício. O ato nulo é aquele que representa vício insanável, né, por sua ausência ou defeito substancial em seus elementos. A desconformidade que o ato nulo representa é de tal intensidade que este não pode ser corrigido, ou seja, convalidado. Então, o ato nulo verificou que um daqueles requisitos, um desses aqui, ó, requisitos, não tem como voltar atrás, ou seja, não tem como convalidar, já era. Você tem que desconstruir o ato, ou seja, tem que anular o ato. Exemplo, ato praticado com desvio de poder, né, com desvio de finalidade, ato com objeto não previsto em lei. Então, por exemplo, o desvio de poder, fiz uma remoção para punir o servidor. Qual é a finalidade da remoção? Interesse público. Colocar servidor onde tem menos servidor. Se eu, na verdade, mandei a pessoa para lá só para punir ela, como se fosse uma punição, que é o exemplo clássico de desvio de finalidade no abuso do poder, não tem como corrigir. Eu vou ter que desfazer. Ah, não, mas estava precisando de gente aqui. Não, mas o ato está completamente viciado. A pessoa foi punida, ela não queria ir para aí, ela não quer ficar aí. Então tem que anular. Então é um ato nulo, nulo. Em momento futuro do nosso curso, iremos nos aprofundar a respeito dos efeitos de desfazimento dos atos, mas para fins didáticos é importante adiantarmos alguns aspectos quanto à produção de efeitos do ato nulo. Imagine que o ato administrativo foi praticado e posteriormente descobre-se que o ato possui um vício insanável. Assim, a própria administração, o Poder Judiciário, declara nulo aquele ato. E como o ato evade vício, ele não deve produzir efeitos, mas repare que em virtude
ele botou doa, da presunção de legitimidade do ato, ele chegou a produzir produziu efeitos a partir do seu nascimento. Esses efeitos atingiram destinatários do ato e, eventualmente, podem atingir terceiros, pessoas que não destinatárias diretas do ato, mas acabaram sendo alcançadas pelos seus efeitos. Pois bem, como estamos diante de um vício insanável, além de retirar o ato do mundo jurídico e assim impedir que gere novos efeitos, é necessário desfazer os efeitos já produzidos. Portanto, estamos diante de uma retirada do ato com eficácia retroativa, ex nunc. Toda vez que você anula, a regra é ex nunc. Ex tunc, desculpa, ex tunc, desfazendo os atos já produzidos. No entanto, em relação a terceiros de boa-fé, terceiro que desconheciam o vício do ato, os efeitos já produzidos são mantidos, por razões de segurança jurídica. Isso a gente estudou lá nas outras aulas, que em situações, né, a gente estudou em princípios, princípio da boa-fé, princípio da segurança jurídica. Se o particular não sabia daquele vício, né, por exemplo, o caso lá do servidor de fato, eu não tenho como prejudicar o cidadão lá que foi solicitar a aposentadoria do INSS e quem estava lá era uma pessoa que, né, não era do INSS, já tinha se aposentado. Nesse caso, o ato, a pessoa ali, o ato é nulo, ela não tem o quê? Competência para conceder a aposentadoria. Mas e o terceiro que recebeu a aposentadoria? Não tinha má fé nele, tinha boa fé. Princípio da boa fé. E agora para a segurança jurídica? Aí você vai manter, né? O princípio da segurança jurídica você vai manter, que é o típico clássico, né, chamada de o servidor de fato, princípio do servidor de fato, né? De fato ele estava como servidor, mas ele não era servidor. Nota o seguinte, não se preserva todo e qualquer efeito em relação ao terceiro de boa-fé em decadência do ato nulo. São preservados apenas os efeitos já produzidos em relação aos terceiros de boa-fé, mas a geração de novos efeitos fica obstada. Além disso, é importante registrar que o ato nulo não gera direitos, de sorte que não se pode falar em direito adquirido, a preservação de um ato adquirido. Os efeitos já produzidos são mantidos em relação aos terceiros de boa-fé, mas aquele ato não será mais uma fonte produtora de efeito. Um outro caso aqui, que esse que ele está explicando. Ok, você tem o direito, mas pode ocorrer de eu fazer a anulação do ato e, na realidade, a partir dali você não vai mais ter aquele direito, porque não gerou direitos, era um ato nulo. Um exemplo, um servidor, né, que não tinha competência para aquilo, resolveu implantar uma gratificação para os servidores, ou aumentou a gratificação dos servidores lá do setor dele. Ele não tinha competência, não tem norma legal para aquele aumento de gratificação, o entendimento dele, da cabeça dele. Ninguém sabia, teve um aumento ali de R$100 no contra-cheque de todo mundo ali do setor, ninguém, pá, R$100. Depois descobriu, pela auditoria, que ele implantou aquilo ali, entendeu que estava errado ali o cálculo, mas sem previsão legal, normativa, nem nada. E aí? É um ato nulo, né? E, primeiro, ele não tinha competência. Segundo, não tinha previsão legal para aquele objeto, que é o próprio objeto não existia ali, aquele aumento, não teve previsão em lei. O que é feito? Pessoal de boa fé, eu recebi, nem sabia, R$100, pensei que era normal. Para aquelas pessoas que foram atingidas pelo aquele ato ali, ok. Os efeitos que já foram produzidos, ninguém vai devolver os R$100 que recebeu aí durante meses. Mas a partir daqui para frente não vai mais receber os R$100, entendeu? Um aumento ali da gratificação. É isso que ele está tentando, que ele está explicando aqui, os efeitos já produzidos. Já no que se refere aos próprios destinatários do ato, não há dúvida, deve-se desfazer os efeitos já produzidos. Portanto, o ato nulo não deve produzir efeitos, exceto os efeitos já produzidos em relação a terceiros de boa-fé, os quais são mantidos. Vejamos o seguinte exemplo. Um servidor público toma posse como técnico de uma universidade federal e, passado algum tempo, descobre-se que, na verdade, ele não preencheu os requisitos para o exercício do cargo, como acumulação irregular de cargos de idade limite. Enfim, existe algum tipo de vício insanável para sua posse. Assim, um ato administrativo de sua posse no cargo deverá ser declarado nulo e aquele servidor deverá ser exonerado, retroatividade dos efeitos da nulidade em relação ao destinatário do ato. No entanto, ao longo do período em que exerceu, está faltando o quê aqui? Em que exerceu o cargo, o servidor realizou centenas de matrículas de alunos e expediu vários diplomas. Estes alunos são terceiros de boa-fé, os quais desconheceu a legalidade dos atos praticados por aquele servidor. Assim, as matrículas realizadas pelo servidor são mantidas, uma vez que os efeitos já produzidos são mantidos perante o terceiro de boa-fé. Este também é um exemplo da teoria do funcionário do fato, né?
Essa aqui também cai muito, essa situação. Ah, então vai, por exemplo, vai desconstituir. Aqui tá tranquilo, diploma e tal, matrícula. Mas uma aposentadoria vai desconstituir a aposentadoria? Essa é a pergunta que vai ser feita em prova. Não, né? O que tem a ver o terceiro de boa-fé, o cidadão lá, o senhorzinho que foi pedir a aposentadoria dele com o cara lá que estava no INSS? Não tem nada a ver. Não tinha má-fé, mas aí tem que estar claro na questão que estavam de boa-fé. Tem que estar escrito aqui, ó, boa fé. Retornando às classificações, temos também que o ato é chamado anulável quando o vício que apresenta é sanável. Neste caso, o ato pode ser convalidado. Convalidado é corrigido pela própria administração. Exemplo, chefe de setor de contratos aplica multa à empresa, que deveria ter sido aplicada pela autoridade máxima do órgão. É vício sanável. Iremos nos aprofundar neste assunto oportunamente, mas já adianto que é considerado sanável o vício quanto à competência, quer dizer, quanto à pessoa, exceto suas competências exclusivas, ou seja, só aquela pessoa que podia fazer o ato, não tem jeito, e o vício de forma, exceto se a lei considerar a forma como elemento essencial à validade do ato. É igual no direito civil também. Ou seja, os atos eles são corrigíveis, ou seja, convalidados, eu posso corrigir, foi feito errado. Mas quem fez não deveria ter sido feito. Mas eu sou responsável por fazer, eu posso vou lá e digo, não, eu convalido, tá tudo certo isso aqui. Mas desde que aquela competência não seja exclusiva, ou seja, a lei diz que somente aquela pessoa poderia fazer, somente se aquela pessoa tivesse feito. Aí não tem jeito, aí vai ter que anular o ato. E a forma é o documento. Ah, era uma portaria, a pessoa fez o quê? Uma resolução. Ah, tudo bem, então vamos convalidar. Na verdade, o que é onde se lê resolução, isso aí na verdade é uma portaria, né? Porque é a forma que foi feito o ato, entendeu? Ah, na verdade era uma ordem de serviço, a pessoa fez uma instrução, instruiu como os servidores deveriam atuar no setor. Era para ter feito uma ordem de serviço, ordenar serviço, mas ele fez uma instrução, uma orientação. Então, na verdade, o que é instrução é ordem de serviço para esse ato aqui, ou seja, você convalida, né? Então, vício sanável, competência quanto à pessoa, exceto se ela for exclusiva. Se não tem jeito, se for exclusiva, tem que anular. A forma, se não for exigido em lei. Como assim exigido em lei, Edva? Por exemplo, determinados atos, por exemplo, nomeação de determinada autoridade tem que ser por decreto. Não tem jeito, não pode fazer uma portaria. A lei, a própria Constituição diz que vai ser um decreto do presidente da República para nomear aquela autoridade. Você vai fazer uma portaria? Não. Aí vai desfazer a portaria, anular a portaria e fazer um decreto. Por exemplo, ministro de Estado nomeado por decreto. Não pode fazer uma portaria. Servidor é por portaria. Entendeu? Então, quando está previsto ali que é aquele documento que tem que ser feito, por exemplo, aí o Luiz, que trabalha com a área de imóveis, sabe que, por exemplo, a transferência do imóvel se dá o quê? Com registro no cartório. Ah, eu fiz aqui um papel à mão, passei, né? Fiz aqui no computador, assinei e passei ali para a pessoa. Cara, você não passou a propriedade. Pode-se considerar aquilo um contrato de compra e venda, uma promessa de compra e venda, passou a posse, mas a propriedade vai ser ainda daquela pessoa, do cara que, mesmo ele tendo passado, não, mas a propriedade só se passa, porque está previsto em lei, que a propriedade só se passa lá no registro de imóveis. Enquanto tiver no registro de imóveis o nome daquela pessoa, ela é proprietária. Ah, mas eu já comprei aqui, ela me deu aqui um documento. Você não tem ainda a propriedade. Você pode ter a posse, pode ser uma promessa. Isso também se aplica no direito civil. Lá a gente chama de, não é convalidar, lá você chama de converter substancialmente o negócio jurídico. Você converteu a venda numa promessa de compra e venda, né? Um contrato de promessa de compra e venda. Mas a venda mesmo, a venda da propriedade não ocorreu. Quando é que vai ocorrer? Quando ele for lá no registro de imóveis, vocês dois assinarem os documentos, pagar os impostos do TBI, aí o negócio jurídico, de acordo com a lei, ocorreu. Aqui é a mesma coisa, está previsto na lei que aquele documento não pode ser outro, porque senão você não concluiu. Na esfera federal, a convalidação é regulada da seguinte forma. Lei 9784, de 1999, artigo 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesões ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela administração. Quais são os defeitos sanáveis? Competência e forma. E os outros são insanáveis.
Aproveito para lembrar que a subdivisão entre atos nulos e anuláveis não é pacífica na doutrina. Eli Lopes de Meireles, por exemplo, não aceita tal categorização, por entender contrário ao interesse público qualquer tipo de reparo nos anuláveis, com vistas a preservá-los. Por fim, ato inexistente é aquele que tem apenas aparência de manifestação de vontade da administração, mas não advém de um agente público, um ato praticado por um usurpador da função pública. Isso aqui não é teoria do funcionário de fato, não. Isso aqui é o usurpador, o cara que fez, né, por má fé. Aproveito para lembrar, o usurpador é aquele que não é agente público, quem nem nunca recebeu nenhuma forma de investidura, encargo, emprego ou função. Apesar disso, ele finge ser agir em nome do Estado. Pela gravidade da usurpação da função pública é definida como crime, tipificado no artigo 328. É o cara, é o estelionatário, chega lá com a carteira da GFIS, né? Carteira da GFIS e diz, não, quer um alvará para você funcionar? Quero. Aqui, ó. Passei 500 pila aí, pronto. Pode funcionar aí seu bar, seu restaurante. Mas aquilo ali é um ato inexistente. O documento é falso, a carteira do cara é falso. É diferente de um cara da GFIS, aposentado e tal, entendeu? É diferente. O cara nem era da GFIS, nunca nem botou o pé lá. Ele é um estelionatário. E ele está cometendo um crime, que é o quê? Usurpação da função pública. Mas qual a diferença entre ato nulo e inexistente? Há duas diferenças. O ato inexistente não deve gerar nenhum efeito, nem mesmo em relação a terceiros de boa-fé. Deve ser descontido todos os efeitos do ato inexistente. Grilagem de terra. O cara grilou a terra. Vendeu para você. Cara, você não tem direito a terra. Ah, mas ele me vendeu. Cara, é um problema de direito penal. Você com o grileiro. A terra continua sendo da terra cap. Não tem como tentar convalidar aquilo. A inexistência do ato pode ser reconhecida a qualquer tempo, diferentemente da nulidade. A declaração de inexistência é um ato sujeito a prazo decadencial. César Antônio Bandeira de Mello enquadra como inexistente o ato juridicamente impossível, citando como exemplo a ordem que um delegado de polícia dá a um agente para torturar um preso, ou seja, ato juridicamente inexistente. Antes de encerrar, é importante registrar outro posicionamento divergente de Eli Lopes de Meireles, para o qual os atos inexistentes se equiparam aos atos nulos, sendo irrelevante a distinção entre inexistência e nulidade, uma vez que o inexistente é ato ilegal, imprestável desde o seu nascedor. Então, vamos lá o exemplo aqui. Ato válido, conformidade com ordenamento jurídico. Ato nulo, é um vício insanável. Ato anulável, é um vício sanável, é passivo de convalidação de competência e forma. Né? Ato inexistente, apenas aparência e manifestação. Eu acho que não vai dar para ver ato... Opa, deixa eu ver aqui. Essa outra classificação não, muito grande. Acabou o nosso tempo aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, ainda tem vários aqui. Deixa eu ver. Eu estudei direito civil, né? Isso também estudo em direito civil. Então a gente continua amanhã, já foi aqui as nossas 2 tempos de meia hora. Deixa eu ver aqui. Aí amanhã a gente continua as classificações. Se for o caso, assim, ao mesmo tempo que a gente faz meia hora, um pouquinho mais, também pode fazer um pouquinho menos, porque a gente acaba aqui, ato perfeito, eficaz, pendente, consumado, né? Aqui, ó, ato pendente consumado, depois vai ver ato regra, ato subjetivo, pode simplesmente finalizar, né, a aula. Bem que a gente poderia querer finalizar isso aqui é ato perfeito, eficaz, pendente consumado, e aqui ato regra não tem nada, e acabou. Aqui já vai entrar em outro assunto completamente diferente de classificação. São os elementos de validade. Eu deixei para amanhã mesmo. Não ouvi. Por mim é diferente. Então vamos ler aqui. Então, finalizar essas 2 páginas. 2 páginas, senão depois vai dar 10 minutinhos só. Ato perfeito, eficaz, pendente, consumado. Quanto à execuibilidade, os atos podem ser perfeitos, imperfeitos, pendentes e consumados. O ato perfeito é aquele que está pronto, já completou todo o seu ciclo de formação. Se lembra que as classificações são meio que sobrepostas? Isso aqui seria que é igual ao ato válido, né? Só uma outra classificação, um ato perfeito, que completou todo o seu ciclo. Antes de avançar, uma observação importante, não podemos confundir perfeição com validade. A perfeição, como acabamos de ver, está relacionada à conclusão das etapas da produção do ato. Ato perfeito é aquele completamente formado e concluído. Já a validade está ligada ao respeito aos requisitos legais do ato, previstos em lei. Está dizendo para não confundir, mas vamos lá. Tome como exemplo a portaria de nomeação dos servidores públicos recém-aprovados em concurso público. Se a portaria já se encontra elaborada, motivada, assinada, publicada em meio oficial, estará o ato perfeito.
Mas, se aquela portaria houver sido assinada por autoridade sem competência legal para a nomeação, ela será inválida. Há um vício naquele ato, não conformidade com a lei. Ok, mas aí, assim, essa explicação dele é só se o válido tiver inválido, e aí ele não vai estar perfeito. Mas também, essa explicação dele para a gente não confundir. Ok, o fato de estar perfeito pode ser que ainda assim esteja inválido. Eu entendi isso, entendeu? Apesar, por exemplo, ocorre assim, o ato está válido, mas não tem eficácia, entendeu? Porque é incompetente, ok. Vejo que o ato pode ter completado seu ciclo de formação perfeito, mas ser inválido. Entendi. Entenderam essa explicação dele? Então, o ato ele pode ser, na verdade, perfeito, percorreu tudo, né? Foi feito todo o processo, mas viu que a pessoa que assinou era incompetente. Então, ele é inválido, mas apesar de ser perfeito. Mas se ele é inválido, apesar de ser perfeito, você não vai ter eficácia esse ato, porque você vai ter que convalidar ele, entendeu? Ele vai ser um ato possivelmente anulável, né? Se você não convalidar, ele vai ser anulado, vai ser um ato nulo. E o contrário também é verdadeiro. O ato pode ser válido sem ilegalidades, sem ter completado seu ciclo de formação. Nesse caso, basta o prosseguimento do ciclo de formação do ato para que ele se aperfeiçoe. Então, perfeição, etapas do ato exigidas para a produção dos efeitos, validade é a conformidade com a lei. Ok. E assim, um ato imperfeito é aquele que não completou seu ciclo de formação. Exemplo, o ato não publicado, uma minuta de portaria não assinada, o ato pendente de homologação, quando a lei exige, portanto, o ato imperfeito é aquele incompleto. Por sua vez, o ato eficaz é aquele que está disponível para a produção de efeito. Essa eficácia é justamente você poder exercer o seu direito que está no ato, né? Tipo, a portaria de nomeação, se ela está válida, se ela está perfeita, ela tem eficácia. Você vai lá e toma posse, entra em exercício no cargo. Ele não depende de qualquer fato ou ato para os efeitos, não está sujeito a condição ou a termo. Repare que a eficácia do ato não se confunde com sua validade. Ela se relaciona com a conformidade legal da declaração de vontade e a eficácia com a produção dos efeitos. Na verdade, podemos ter atos válidos e ineficazes, quando o ato está em conformidade com a lei, mas pendente de uma condição, por exemplo, os atos inválidos e eficazes, com aparência de legalidade pelos efeitos, mas depois descobre-se que havia um vício no ato. Ok. Isso aqui, por exemplo, os atos ineficazes seria, por exemplo, acontece de você ser nomeado, né? Ser nomeado, só que a pessoa deu que ele botou aqui, uma condição, né? Apresentação de determinado, sei lá, exame médico, ou seja, tem uma condição, apesar de você não ter eficácia, né? Nomeou e vai lá tomar posse. Normalmente os concursos hoje pedem para você fazer exames médicos antes. Mas, por exemplo, um outro ato também, por exemplo, na primeira nomeação minha, eles nomearam, mas disseram que a posse só poderia se dar de tal dia, ou seja, era um ato válido, perfeito, mas eu não tinha eficácia ainda, só a partir de tal dia tinha que ter. É porque eles queriam fazer a posse coletiva. Então, porque, por exemplo, do momento que você nomeia um servidor, ele pode tomar posse. E aí teve gente que ainda foi lá, né? Foi lá, e aí o pessoal falou, olha, na verdade, assim, tá na portaria que a posse tem que ser na frente lá do advogado, foi na AGU, advogado-geral da União, tal dia no auditório, vai ter uma cerimônia. Cara, não, eu acho que ele estava desempregado, sei lá, não posso esperar 20 dias para tomar posse. Eu estava no Rio, esperei que ia vir de mudança. Não, aí, sei lá, acho que parece que ele acabou tomando posse. Depois ele foi na cerimônia mesmo, já tendo trabalhando 20 dias lá. Porque, na verdade, assim, na hora que sai a portaria, é um direito seu. Eu passei no concurso, saiu a portaria de nomeação, que era tomar posse. Ainda que a portaria diga, não, a posse vai ser coletiva, na frente do advogado-geral da União, no auditório, até aquela cerimônia, bater foto com os familiares e tal. Mas aí a pessoa foi lá e tomou posse antes lá. Esqueci o nome dele. Vamos lá, assim acrescentando, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui sobre origem do efeito, cruzamento futuro, tá. Assim acrescentando mais esta característica no nosso quadro anterior, temos o seguinte: validade é conformidade com a lei, né? Que é o que é conformidade com a lei? COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Perfeição, etapas de formação exigidas para a produção do ato. O que é as etapas de formação? Precisa, né, do agente capaz do objeto, né? O agente capaz, que seria a mesma coisa que a competência, um objeto, né, que seja não proibido em lei, e as formalidades, né, de publicação, essas coisas. Então, é perfeição. E eficácia.
é se realmente eu posso exercer o direito, que é a produção dos efeitos. O que é o ato pendente? Por sua vez, é aquele que está sujeito à condição ou termo, né, para começar a produzir seus efeitos. Diferentemente do ato imperfeito, acho que eu confundi aqui. Deixa eu ver aqui que eu estava explicando. Ah, não, invalidade, perfeição, é esse que eu tenho que explicar que o cara colocou a data, pendente. Para começar a produzir efeitos. Diferentemente do ato imperfeito, este já completou seu ciclo de formação, está apto a produzir efeitos. Não há vício nem completude. No entanto, a produção de efeitos encontra-se pendentes até a ocorrência da condição termo. O exemplo caso são atos normativos que fixam uma data para início dos efeitos, como uma resolução do Tribunal de Contas da União, publicada em setembro de determinado ano, que menciona entrará em vigor em 1º de janeiro do ano seguinte. Por fim, o ato consumado. Isso aqui é o ato pendente. Hoje em dia vai ter muito ato pendente na administração pública. Tem um decreto na administração pública federal, Poder Executivo. Tem um decreto hoje que diz que todo ato administrativo ele só pode entrar em vigor no 1º dia do mês seguinte. Antigamente, toda portaria, toda resolução botava assim, entra em vigor na data da sua publicação. Agora é proibido, para dar tempo do administrado, né, internalizar aquilo. Então, as portarias, instruções agora, tudo. Não estou dizendo que você não vai encontrar, mas, por exemplo, agora, internamente, estava fazendo um documento, aí o pessoal da assessoria jurídica falou: olha, se você quiser que entre na data da publicação, você tem que justificar por que tem que entrar na data de publicação. Se não, tu tem que botar 1º dia no mês seguinte. Por fim, o ato consumado é aquele que já exauriu seus efeitos. Neste caso, não se poderia cogitar seu desfazimento, pois ele se tornou definitivo em razão da produção integral de seus efeitos. O que é esse ato consumado? É uma autorização para fazer uma festa em determinada rua. Foi lá, pediu, a pessoa foi lá, autorizou a festa, ocorreu a festa. Ato consumado, exauriu. O que eu posso desfazer? A festa já ocorreu, né? Eu já dei autorização, fez a festa, já limparam, já fez tudo, não tem como é que eu vou desfazer a festa? Já foi feita. Então, por exemplo, um ato de autorização de um evento que já ocorreu. Exauriu seus efeitos, não tem nem o que desfazer. Pode ter lá, mas sempre vai ter, né? Correu isso, quebrou o patrimônio público lá onde eu tinha autorizado. Aí é a indenização de danos, né? Danos materiais, né? Vai atrás da pessoa que teve autorização. Ato perfeito, já completou seu ciclo de formação, né? Ato eficaz, disponível para produção de efeitos. Ato pendente, condição ou termo. E ato consumado já zerou seus efeitos. Antes de concluir este tópico, é importante resgatar a seguinte associação feita por Celso Antônio Bandeira de Mello. Ato perfeito, válido e eficaz. Concluído seu ciclo de formação, enquanto-se plenamente ajustado às exigências legais, está disponível para a produção de efeitos e eles são típicos. Ato perfeito, inválido, olha aqui a diferença, esse aqui de baixo é inválido. Concluído seu ciclo de formação, e apesar de não se encontrar em conformidade às exigências, encontra-se produzindo os efeitos. É o típico ato que foi assinado pela autoridade competente. Era uma resolução, fizeram por portaria. Ele vai produzir os efeitos, mas ele está inválido porque ele não tem o COFINFOMOB certinho lá. O ato perfeito, vamos ver a diferença, perfeito, válido e ineficaz. Aqui ele mudou aqui, ó, botou ineficaz. Ou pendente. Né? Concluído seu ciclo de formação, encontra-se plenamente ajustado às exigências legais, mas não se encontra disponível para a inclusão dos efeitos, por depender de termo inicial. É o que aconteceu no meu, botou a data da nomeação lá na frente. Condição suspensiva ou autorização, homologação, aprovação por uma autoridade controladora. Ato perfeito, aqui inválido de novo, e ineficaz. Então tem dois. Ele é inválido, não é feito, o COFINFOMOB não está perfeito, está inválido e ineficaz também. Esgotado o seu ciclo de formação, encontra-se em desconformidade com as exigências legais, além disso, está pendente de implemento de condição, termo, autorização, homologação, aprovação por autoridade controladora. Por fim, para a gente finalizar aqui as classificações, ato regra, ato subjetivo e ato condição. Quanto à situação jurídica que cria os atos, pode ser atos regra, atos subjetivos e atos condições. Tomando por base o ensinamento de Celso Antônio de Mello, os atos regras são os que criam situações gerais, impessoais abstratas, são revogáveis a qualquer tempo. Os decretos e regulamentos. Percebeu que é igual os atos gerais e os atos externos? Então, uma classificação bem parecida. Atos subjetivos. A seu turno, criam situações particulares, concretas, produzidas pela vontade das partes. São modificáveis, são imodificáveis pela vontade de apenas uma das partes. Os contratos. Por fim, atos de condição, são os que alguém pratica, incluindo-se debaixo de situações criadas pelos atos regras, né? Que é esse aqui.
estão sujeitos assim às alterações unilaterais dos atos-regras. Por exemplo, a aceitação de um cargo público, um acordo de concessão de serviço público, ou seja, o ato-regra são os atos gerais, os atos abstratos. Né? Acabou as classificações. De novo, não, ainda tem aqui o mapinha. Depois entra aqui. Vamos lá, atos-regras, cria condições gerais e abstratas, são revogáveis a contratempo. Atos subjetivos, cria situações particulares, são imodificáveis unilateralmente. Exemplos, contratos. Atos condições, praticados sob as condições de quê? Dos atos regra. Você se submete à portaria, à resolução, ao decreto, sujeitos a alterações nas regras. Essas regras aqui. Perceba o seguinte, não é necessário ser casa aí agora. 10.000 classificações, me perdi agora. Edvan. Não, calma. Na hora de fazer exercício, você vai ver que o foco é sempre em algumas classificações, e mais do que decorar a classificação, é entender o bom senso da classificação. E as exceções, como eu falei, né? Principalmente do complexo composto. Um doutrinador entende que esse é composto, outro entende que esse é complexo. Essa banca entende que é composto, essa banca entende que é complexo. É o tipo de coisa que a gente deveria colocar, vou até botar aqui, que normalmente a gente faz isso no material, só para finalizar, colocar aquela informação, cara, isso aqui é revisão de prova, né? Revisão, próxima prova, você vê qual é a prova que eu vou fazer. É da FCC, Fundação Carlos Chagas? Então tem que levar isso em mente. É da... Aqui, ó. Produção plena, esses efeitos. Aqui, ó. É da Sebrasp, vou usar essa outra regra aqui. FCC aqui em cima. Cadê? Tem que botar aqui para lembrar. Peraí, deixa eu botar aqui. Lembrar isso aqui, ó. Ficar atento aqui, ó. É diferente. Pensamento é diferente aqui, ó. Pronto. Tendo essa coisa que não, fazer FCC, vem aqui, cara, revisão rápida. Isso é o tipo de resumo que você tem que deixar separado, né? Que vai fazer a diferença lá na classificação final. Vai te aprovar ou te reprovar? Talvez não. Às vezes é uma questão que tem essas divergências doutrinárias, né? FCC e Sebrasp, mas, em geral, sabendo o grosso, você não vai errar a questão. Se você souber isso aí pronto, aí você se diferenciou, saiu da multidão, né? Saiu da multidão. Cara, o cara sabia até que a CESP era diferente da FCC para esse caso específico. Então é isso. Classificação, amanhã a gente começa o outro assunto. Bom dia aí Valeu, a todos. professor. Valeu, Obrigado, Luiz. viu? Bom Valeu. dia. Bom dia, Ludmila. Fique com Bom dia, Deus. Luiz. Bom dia, William. Bom dia, obrigado, professor. Um abraço, Tchau, viu? tchau, tchau.